pontualmente, às 8 horas. Que Deus seja louvado com os amigos que chegaram pontualmente para darmos início à nossa programação. Agradecidos a Deus pela bênção de estarmos aqui na igreja. E quando eu vejo assim um pouquinho de chuva, frio, como está aqui em São Paulo, eu chamo os heróis do domingo à noite. Vários amigos que nos visitam, é uma alegria muito grande rever a todos. E nós vamos cantar, Ellen, vem aqui com a turma de louvor. Nós vamos cantar alguns hinos, dando sequência à nossa adoração. Acabou de chegar, deixa eu chamar aqui rapidinho meu irmão gêmeo, vem aqui. Aí vocês vão entender por quê, e a gente vai apresentar na hora do culto. Olha, dê uma olhadinha, ele vai dizer por que ele é meu irmão gêmeo. Você nasceu que dia? No dia 18 de outubro. Entenderam? Somos a mesma data. Ó, mesmo dia e mesmo mês. Você está conservado, hein, meu? Pastor, isso é a mesma idade. Depois a gente continua. Que bom ver vocês. Que Deus abençoe. Vamos cantar em pé o hino Restaura.
Vamos nos colocar de joelhos e orar? Querido Pai amado que está nas alturas dos céus, nós agradecemos o privilégio de mais uma vez estarmos na sua santa casa de oração. Agradecemos o privilégio que aqui o Senhor nos trouxe e nos dá mais uma vez a oportunidade de decidir as nossas vidas ao seu lado. Que o Senhor possa abençoar esse culto, que seja em louvor ao seu nome. Abençoe o pastor que irá dirigir a mensagem falada, o trio Louvarte que apresentará a mensagem cantada, que tudo seja para louvor e engrandecimento do seu santo nome. Amém. Abençoe todos que estão assistindo na internet, que o Senhor possa enviar suas ricas bênçãos sobre cada um. Abençoe-nos nós todos, nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. É uma alegria estar mais uma vez na casa de Deus. Nossos amigos convidados se sintam bem em nosso meio. Hoje nós teremos aqui o trio Louvarte, que irá louvar o nome de Deus. E você que está na internet, aí, compartilhe este culto nas mídias sociais, que essa mensagem chegue até as pessoas que realmente necessitam ouvir e possam entregar suas vidas a Jesus. Compartilhe aí nosso endereço no Facebook, Twitter, aonde você puder, espalhe a mensagem de Deus. Agora o trio Louvarte irá louvar nosso Deus e logo após o pastor Jonas Pinho direcionar a palavra a todos nós. Nosso cordial boa noite a todos. Cumprimentamos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Espinhos cruéis, ferido e só, mas a ingratidão foi que o fez chorar. Sua vida deu só por me amar. Você poderia dizer não a Jesus, se Ele mesmo aqui viesse pra lhe ver. Lágrimas nos olhos e em poder, com as marcas nas mãos, lhe quisesse abraçar. Você poderia dizer não a Jesus, conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria, não estou pronto pra vida lida, despreza poderia o seu amor. Cristo aqui está e espera você. Veja com o coração ou com os olhos da fé. Você tem que decidir. Ele tudo já fez. Você poderia dizer não a Jesus, conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria, não estou pronto pra vida
despreza poderia o seu amor. Sua salvação está em suas mãos. Você poderia dizer não a Jesus. Como poderia você dizer não a Jesus? Jesus, Jesus. Amém. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra
te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Eu sou livre. O trio Louvarte é uma bênção de Deus. Chega aqui, Gabriel. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses garotos. Esses garotos aqui, ó. Pai e 2 filhos. É uma bênção de Deus. Deus seja louvado. Marcos, qual é o seu nome? Marcos Pires. E o seu? Marina. E o seu? Gabriel. Gente, eu conheço essa garotada quando eles eram desse tamanho. Lembro o Gabriel, aquele tenorzinho, e agora está cantando baixo. Prazer em ver vocês, e a mamãe está ali. Eu já vou chegar daqui a pouco. Que Deus abençoe. Uma alegria muito grande. Eles são da igreja de Vila Antonieta, distrito de Vila Formosa, e nós estivemos juntos durante 5 anos. Prazer em vê-los, que Deus abençoe. No final eles vão cantar mais. Que Deus seja louvado. Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande vê-los. É uma noite chuvosa, um pouquinho de frio, mas agradecidos a Deus por estarmos aqui na igreja. É um privilégio muito grande, como acabamos de ouvir. Eu venho à tua presença para te adorar-te, para louvar-te, para engrandecer o seu nome. E eu vou agora conhecer os amigos que nos visitam. Quantos estão aqui nos visitando? Levantem a mão. Deixa eu ver os visitantes. Olha, eu tenho um grupo bom. Os visitantes, fiquem em pé. Marcos e família, fiquem em pé também. Não é porque eu apresentei vocês, vocês não são visitantes. Não, ó, também aqui na frente. Olha só. Começa aqui. Prazer muito grande ver os amigos. Qual é seu nome, linda? Itainá? É mesmo? Vem aqui comigo um pouquinho. Itainá. Olha só, olha para aquela câmera ali, olha ali para aquela câmera ali, tá vendo? Você está vendo você lá em cima, ali, ó, ali atrás. Olha, ó, ali atrás você. Ali, ó. Tá vendo? Itainá, como você chama? É. Qual é seu nome? Meu nome? É. Como você se chama? Itainá. Quantos aninhos você tem? 4. Então me dá um beijo. Linda, que Jesus abençoe. E aqui estão o papai e a mamãe. Qual é seu nome? Tudo bem, Ubiratã? Você, Débora e Ubiratã, pais da Itainá, foram convidados por quem para vir aqui à igreja? E a Helena, Fábio, Cacique. É mesmo? Cacique da aldeia Bananá, é verdade? Isso é brincadeira do Fábio? É sério? Prazer, rapaz. Quer dizer, você é um líder indígena. Onde é a aldeia Bananal? Peruíbe. Que Deus abençoe. E como líder indígena, porque ali era uma região, queriam fazer um dos maiores portos da América Latina, naquela região de Peruíbe, que há a reserva da Jureia. Conheço? A Jureia mesmo? E foi proibido pelo meio ambiente, é isso mesmo? E você, como nativo e o seu povo, nossos brasileiros de verdade, você luta por isso, por essa questão do meio ambiente. E vocês são de Peruíbe. Que bom ver vocês, que Deus abençoe. Prazer muito grande. Que Deus abençoe. Meu tio foi missionário na ilha do Bananal,
no meiozinho dos Carajás durante 12 anos. E conheço bem aquela região, prazer em vê-los, que Deus abençoe. Isso daí que você está usando é um símbolo do seu... É um dente de onça. Nossa, olha o tamanho da onça, brincadeira. Prazer em ver vocês, que Deus abençoe. Mais uma vez, como apresentamos Marcos, já a família, vamos ver quem manda em casa. Qual é o seu nome? Dida. A Dida é professora. Gente, quando a Dida fala... Hein, Marcos, faz verdade. Todo mundo obedece. Prazer em ver vocês, que Deus abençoe. É uma alegria muito grande. Aqui, amigos queridos, tudo bem? Qual é o seu nome? Laudiceia. E você? Gustavo. Gustavo, você? Adilson? Tatiana? Tamires? Guilherme. De onde vocês são? A antiga igreja do pastor Jonas Pinho. De onde? Jardim Colorado, distrito Vila Formosa. Eu batizei vocês 3, não foi? 3 gerações. 3 gerações, avó, mãe e filha. E o neto, meu amiguinho lindo, está na fila. Que Jesus abençoe, prazer muito grande em vê-los. Que Deus abençoe, prazer muito grande. Aqui eu tenho outra família, é uma família inteira? Todos família? Deixa eu ver se eu adivinho. Então aqui parece que vocês duas são irmãs. Mãe? É mesmo? Eu não conheço. A senhora é mãe dessa turma toda? Parabéns. Qual é o nome da senhora? Zilá. De onde a senhora é, irmã Zilá? A senhora aqui é da região mesmo aqui? E a senhora foi convidada por quem para vir aqui à igreja? Amicíssima. É amicíssima de vizinha, de trabalho? O que é? Há muito tempo. Prazer em vê-la. Deixa eu conhecer agora o outro lado aqui da família. O seu nome? Legário. O Legário é o que dela? Eu sou genro, cara. Quase falou que era sogro, né? Genro. Eu sei. Você? Filha Agnes. Espera um momentinho só. Fala de novo o seu nome. Agnes. Agnes. Nome bonito. Agnes, tá certo. Depois você fica sabendo. Prazer, depois você vai saber. Você é? Gabriel é neto. É neto e filho. E ela é? Daiane. Você é o que dele? Namorada. Olha que família linda você vai entrar. Que Deus abençoe. Prazer muito grande em vê-los. Que Deus abençoe. Alegria em recebê-los. Alguém mais nos visitando? Nenhum visitante mais? Estão todos aqui? E você, amigo internauta que nos acompanha de vários lugares aí desse Brasil afora, eu quero no final da programação fazer uma oração com você. Diga aonde você está, que lugar de São Paulo, desse Brasil, desse mundo afora, e no final eu vou estar orando por você e pela sua família. E nesta noite nós vamos falar sobre influência, o método de Jesus para salvar. Influência, o método de Jesus para salvar. Que bom estar com você aí. E amigos que estão aqui na igreja hoje, eu gostaria de perguntar se você é uma pessoa de influência ou não. Quantos aqui exercem alguma influência na vida de alguém, de uma comunidade, de um bairro, de um serviço, da igreja? Quantos aqui exercem alguma influência? Levantem a mão. Opa! Olha, praticamente todos. Vocês sabiam que criança também exerce influência? Alguém poderia me dizer o que é influência? O que é influenciar? O que é influência? O que é uma pessoa influente? A capacidade de alguém querer copiar o que você faz. Muito bem. Quando alguém se espelha em outra pessoa. Muito bem. Eu tenho aqui um líder indígena, não é? Então, ele é um formador de opinião lá em Peruíbe da tribo. Aqui nós temos profissionais de várias áreas. Agora, vocês sabiam que um bebê tem influência sobre os pais? Sabiam? Eu fui visitar um dia um casal aqui da igreja muito lindo. Eu vou aproveitar que eles não estão, eu não estou vendo eles aqui.
Eu não estou vendo eles aqui, então eu posso falar. E um casal com um filhinho pequenininho. A hora que eu cheguei na casa deles, eles estavam do lado do bercinho. E a mãe falou assim: pastor, ele chora muito. Eu tenho que ficar do lado dele o tempo todo. A hora que eu saio, ele chora. Eu falei: mas você sabia que isso pode ser birra? Falou: não. Eu falei: então espera um pouquinho. Ele começou a chorar, ela foi pegar ele no colo, eu falei: não pegue, vai lá para a cozinha. Irmãos, aquele nenê ficou de pezinho assim no bercinho, segurando na gradezinha. Ele chorou tanto que ele ficou roxo. Ele começou ele não conseguia mais chorar. Ele soluçava e não conseguia chorar. A hora que eu olhei para a cozinha, a mãe estava chorando lá do outro lado. A mãe estava chorando. Falei: não pegue. Ele está expandindo os pulmões dele. Ele não está doente. Ele está fazendo birra. Olha, eu disse para ela: ele tem quantos quilos? 5 quilos. Daqui a pouco ele está com 7, 10, 12 quilos. E você vive com ele no colo. Você vai fazer um S aqui na sua coluna e vai ter uma escoliose. E vai encavalar aí as suas vértebras. Aí você vai ver o que é dor. De ficar segurando aí a criança o tempo todo. A influência que nós exercemos vem desde o berço. Porque nós recebemos a influência dos pais, somos influenciados pelo meio ambiente e damos a nossa influência ou para o bem ou para o mal. E eu quero ler para vocês apenas um texto, do qual vou extrair uma série de outros exemplos da vida de Jesus quanto à influência para salvar, o método de Jesus. Abra em São João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. E antes da leitura, vamos orar pedindo a bênção de Deus. Vocês estão com a Bíblia aqui do lado? Então me arrume, por favor, me arrume aqui Bíblias aqui na frente, por gentileza. Alguém que seja com a Bíblia em São João, capítulo 3, para os nossos amigos que estão nos visitando. Quem mais ali atrás, tragam Bíblias, por favor, para que todos possam acompanhar, os visitantes estejam com Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Querido e bom Deus, louvamos o teu santo nome pela oportunidade que nos dás de podermos orar, agradecidos pelo teu grande poder e amor que nos proporcionou mais um dia de vida. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por estarmos agora aqui na igreja, por amigos queridos que nos visitam, por podermos estudar agora o plano de Deus, como influenciar as pessoas para terem uma mudança de vida, para viverem mais alegres, mais felizes, que possamos ser esses transmissores das boas novas do Evangelho tão lindo de salvação. E para entendermos bem o estudo desta noite, tire o sono, o cansaço, outros pensamentos, que possamos nos desligar das redes sociais, estarmos ligados somente agora em Ti, através do Espírito Santo. Pois são bênçãos que suplicamos agradecidos e em nome e por amor de Jesus. Amém. São João, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2, este Nicodemos foi de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Vejam bem, Jesus não frequentou a escola dos rabis, Jesus não frequentou a faculdade, e vem um príncipe, que era um dos principais líderes dos judeus, e chama ele de mestre. Por quê?
Porque Jesus influenciava as pessoas a ponto de ser seguido como mestre. O que é o mestre? O que ensina. Ninguém pode ensinar se não tiver alunos. E o aluno, seja ele criança, jovem, adulto, idoso, só vai a alguém que ele aceita para influenciá-lo. E Jesus influenciava de tal forma as pessoas, a ponto de ele poder dizer: me imitem. Podem me imitar. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Amigos, já falei isto aqui na igreja, eu acho que dezenas de vezes. Estou vivendo este ano o meu 34º ano de ministério. Quase 3 décadas e meia. Nunca eu tive coragem de dizer para alguém: me imitem. Façam o que eu estou fazendo. Eu não tenho coragem. Eu acho que pode soar como petulância da minha parte, vaidade. Apesar que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Paulo falou isto. Pode me imitar. Então, naquilo que eu imito Jesus, vocês podem me imitar também. Mas eu me sinto falho. Eu não me sinto capaz de dizer, em nenhuma ocasião, façam isto porque eu faço. Ou se alimentem desta forma porque eu me alimento. Usem esse vocabulário. Não, eu não tenho coragem. Agora vem Jesus e diz assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde, cumprindo-se o que 700 anos antes Isaías escreveu no capítulo 53. Como ovelha muda foi levado diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Mansidão, humildade, não tentou escapar. Ele poderia dar um aceno, poderia dar um estalo de dedos. Os anjos dos céus viriam para libertá-lo. Ele poderia usar o seu poder em causa própria, porque no dia da ressurreição, no domingo pela manhã, quando o anjo Gabriel disse à porta do sepulcro: Jesus, filho de Deus, teu pai te chama. A vida inerente nele ressuscitou, como que se ele se auto-ressuscitasse. Ele tinha em si a vida eterna e nunca usou em benefício próprio, a ponto de deixar-se morrer. Mas ele diz para os relacionamentos interpessoais: aprendam de mim, que sou manso e humilde. E à distância, um príncipe dos judeus, um homem que estava ligado às decisões comunitárias, sociais, políticas, religiosas da nação, se achega a Jesus à noite. Por quê? Ele não queria ser visto com Jesus durante o dia, porque ele era um homem influente, ele era um homem rico, formador de opinião. E Jesus era muito questionado pelos amigos dele, que juntos decidiam as questões. Algumas vezes Nicodemos coibiu a iniciativa dos amigos dele matarem Jesus. Alguém já deixou de conviver com você ou comigo porque disseram: não é uma boa companhia? Mesmo você sendo bom, como Jesus, sofrer por falar o que é correto, por viver o que é certo. E alguém dizer: não ande com ele, não é uma boa companhia. A influência gera expectativas muito grandes quanto à profissão que você escolheu. Seja ela qual for, você tem que ganhar e ter a subsistência, os recursos financeiros para viver.
E você vai conseguir vender o seu produto pelo profissionalismo que você tem. Seja alguém que vai em uma casa para arrumar a casa, para limpar a casa. Alguém que vai abrir o seu tórax, desviar o sangue para uma máquina, o seu coração vai parar de bater e ele vai trabalhar no seu coração para poder te dar uma qualidade de vida. Seja algo mais sofisticado, algo mais científico ou algo mais simples, as pessoas vão te procurar por aquilo que você sabe fazer. Você é uma boa cozinheira. Então as pessoas gostam de comer a comida que você faz. Você abre um restaurante de comida caseira. Não faz propaganda, mas está sempre cheio o restaurante. As pessoas vão boca a boca dizer, é um bom lugar, a influência daquela culinária. Ou não vá ali, que aquela comida é estragada, não é boa. Então existe a boa influência e a má influência. Eu vou dar um dos exemplos clássicos no mundo de má influência. Um homem chamado Adolfo. Esse homem chamado Adolfo colocou na mente de uma nação inteira que os judeus não eram gente boa. E ele conseguiu unir os alemães a ele e outros dois países, principalmente formando na Segunda Guerra Mundial o famoso eixo, Alemanha, Itália e Japão, e conseguiu convencê-los de que os judeus não eram bons. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos e mais de 30 milhões morreram no mundo. Adolf Hitler, foi escrito um livro intitulado Quando Meus Deuses Ruíram. Havia milhões de jovens, eram chamados da juventude hitlerista. Quando souberam que Hitler morreu, historicamente, pelas informações que recebemos, suicidou-se, aquela juventude teve o seu Deus ruído. A influência dele era tão grande que ele dizia, vamos atacar tal país, vamos invadir tal nação, vamos desenvolver tais armas. E a influência era tão grande, os discursos que ele fazia, tentem ver pela história, nós temos tudo na internet, os discursos que ele fazia era algo impressionante. As pessoas ficavam petrificadas, ouvindo, e iam para a guerra. Mas isto não acabou. Hoje, homens, mulheres, crianças, explodem o seu corpo e matam dezenas de pessoas em nome de uma ideologia religiosa e política. Eles acreditam nos líderes xiitas de várias nações que são radicais. Não muito distante de nós, na própria Segunda Guerra Mundial. Japoneses chamados pilotos kamikazes. Kamikaze quer dizer suicida. Os objetivos da guerra estavam muito fragilizados. Ou nós fazemos um ataque maciço em Pearl Harbor e acabamos com a esquadra norte-americana, ou nós vamos perder a guerra. Então bolaram um plano. E os engenheiros japoneses inventaram um avião que era uma bomba. Eram os famosos aviões Zero. Eles voavam a uma determinada altura e mergulhavam em cima dos navios. Morria um piloto, mas explodiam o navio e matavam centenas de marinheiros. Antes de eles decolarem, eles amarravam uma bandeira nipônica, japonesa, na cabeça. E quando eles iam mergulhar sobre o navio, ou vinham bem rente ao mar para não serem detectados pelos radares e entravam no casco lateral do navio, antes do impacto final, segundos, eles gritavam, pelo imperador e pelo sol nascente. Imperador japonês, sol nascente. A bandeira japonesa, ela é branca com um sol vermelho no centro, sol nascente. Pelo imperador. Por que eles morriam pelo imperador e pela pátria? Influência. Eles eram influenciados pelo imperador. Assim como Hitler tinha os nazistas, Mussolini tinha os fascistas.
os italianos fascistas, os alemães nazistas, os japoneses kamikazes, todos tinham como objetivo ganhar a guerra, nem que fosse preciso para isto dar a vida. Líderes no mundo, em todas as épocas, conseguem influenciar de tal forma as pessoas a ponto de estas terem alegria em dar a vida para no segundo seguinte estarem no paraíso. De acordo com os radicais que se autoflagelam hoje, em milésimos de segundos após a morte, eles vão estar no paraíso, cercados inicialmente de 7 virgens, e com todas as iguarias deliciosas para o resto da vida. Eles estão influenciados por uma ideologia. Jesus foi chamado de mestre por Nicodemos. E ele influenciou de tal forma que poucas semanas depois da cruz, quando ele havia sido morto por um tribunal faccioso, mentiroso, que não havia dentro da regra dos judeus um julgamento noturno, muito menos na madrugada. Daquela forma Jesus foi julgado. Poucas semanas depois de passar pelo pior dos martírios, que era a cruz, o que hoje seria um enforcamento, um fuzilamento, alguém que é degolado, ele torna-se de tal forma influente que um dos seguidores dele um dia faz um discurso, milhares de pessoas. E quando Pedro termina o discurso, quase 3.000 dos que ouviram foram batizados em nome dele, Jesus. Pentecostes. Atos, a partir do capítulo 2. Pedro diz, após a cruz e a ascensão de Jesus, a respeito do plano de salvação do Messias. E quando ele terminou, ele disse o que ele havia ouvido poucos dias antes de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Marcos capítulo 15, versículos 15, 16, 17. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. E quem crer e for batizado será salvo. Pedro levanta-se, faz aquele discurso extraordinário. E em nome daquele homem que poucas semanas atrás havia sido morto, passado pela maior vergonha que era a morte de cruz, mas quase 3.000 pessoas se batizam. E o tempo passa. Chegamos até setembro de 2014. Pasmem, mas o ano quase já passou. Rapidamente, celeremente. E em abril, a revista Forbes coloca uma revista com os 100 mais influentes do mundo. Eu vou dizer 3. Do show business, político e religioso. A capa da Forbes de abril, das 100 pessoas mais importantes, mais influentes do mundo. Beyoncé, a capa da revista Forbes. Cantora, Beyoncé. O líder político mais influente do mundo, Barack Obama. O líder religioso mais influente do mundo, Papa Francisco. Aparecem alguns brasileiros. Naquela lista, a 5ª mulher mais influente, a nossa presidente. Mulheres influentes, homens influentes, líderes religiosos influentes. E eu fico pensando, quando Barack Obama, um homem bem intencionado, diz assim: nós vamos bombardear aquela parte do Iraque aonde estão os insurgentes que se levantam contra o regime democrático que foi colocado no Iraque. Há quase uma década atrás, menos do que isso,
O Iraque era bombardeado para tirar aquele regime que agora está no poder, sendo atacados por terroristas que vieram da Síria, IBIS, e estão tomando quase toda a nação Iraque. Ele é tão influente que ele diz: eu vou sair aqui do meu país e vou bombardear aquele país que um dia nós invadimos e acabamos com ele. Uma influência tão grande. O presidente de Israel, ele diz assim: eu vou bombardear Gaza até que eu acabe com o Hezbollah. E agora, nesse fim de semana, decidiu que 400 mil, uma área de 400 mil, não são 400 mil metros quadrados, é maior ainda, vai ser usado por Israel para novos assentamentos. É uma guerra que não tem fim, são pessoas influentes. A ONU diz, eu não quero entrar no mérito político, você pode ser acusado por crime de guerra, mas eu tenho influência e eu vou fazer o que eu acho necessário. E chegamos no último dia de agosto de 2014, dia 31, à noite. Ao amanhecer agora, nós estamos a um mês da nossa eleição, uma das principais do país, porque nós vamos escolher governador, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente. Para os próximos 4 anos, nós vamos escolher pessoas que vão influenciar a nossa nação. Nunca eu vou usar o púlpito como um palanque. Nunca. Nunca vou dizer em quem eu vou votar e vou influenciá-los a votar em alguém. Nunca. Eu apenas gostaria de lembrá-los que a nossa influência determina o que vamos ter, o que vamos receber. E quando eu vejo os que nos representam nas instâncias políticas, sociais, culturais, eu me convenço cada vez mais que Jesus está voltando. Porque a profecia diz que o mundo iria de mal a pior. A Bíblia não diz, a profecia não diz, o mundo vai melhorar e vai ser cada vez melhor. Não, vai de mal a pior. E quando nós analisamos o que acontece em nosso país, em nossa sociedade, no mundo social, político, religioso, familiar, moral, cultural, nós vemos que Jesus está voltando. E que influência nós exercemos ou não. E que tipo de influência nós deixamos entrar em nossa vida. Eu quero citar 2 fatos dos 8 últimos dias do meu ministério. Há 8 dias atrás, exatamente 8 dias atrás, eu estava aqui na igreja e saí muito rapidamente para o enterro, aqui no cemitério Quarta Parada. Porque o enterro havia sido marcado para as 3 horas, e como a senhora com 82 anos que faleceu, o corpo estava em uma situação precária, delicada, anteciparam para 1h da tarde. Então eu saí correndo aqui da igreja, passei a lição aqui na classe dos jovens, saí a 12:10, 12:15, correndo para o cemitério. A hora que eu cheguei, veio uma neta da irmã que faleceu. Ela frequentou a nossa igreja há 17 anos atrás, estava muito adoentada, não vinha mais à igreja. E essa jovem falou: pastor, olha, nós tivemos que antecipar, me perdoe, mas eu pedi para o pastor da minha igreja fazer o sermão fúnebre, e ali eu conheci um amigo, pastor Batista,
E eu o cumprimentei e eu percebi que a família estava me olhando assim de uma forma meio estranha. Não era bem a tristeza pelo falecimento da mamãe, da vovó, era alguma coisa meio diferente. E eu soube que era uma família inteira que já haviam frequentado aqui a igreja de Vila Matilde. E talvez estavam com vergonha de o pastor conhecer a família que estava totalmente distante, algumas décadas, em uma ocasião desagradável como um enterro. Então eu assentei-me bem ao lado da única filha que estava lá. Uma senhora mais ou menos da minha idade, assentei ao lado e comecei a conversar com ela. E eu falei, a senhora conhece a igreja? Ela falou, eu estudei na escola de Vila Matilde. Eu falei, é mesmo? Quando? Quando o pastor Edgar de Oliveira era pastor. Eu me sentava do lado da filha dele, a Helenice. Eu falei, mas o pastor Edgar de Oliveira foi meu pastor da minha infância. Ela falou, é mesmo? Eu falei, é. Ela falou, olha, eu estudei na escola de Mirandópolis, quando inaugurou. Eu falei, eu também. E os meus pais e nós pequenos frequentávamos a igreja quando era um grupinho pequeno, lá na Avenida Luiz Góes. Ela falou, eu também. Eu falei, você é do tempo de Luiz Góes? Ela falou, sou. Eu falei, mas quando eu era bem pequeno, eu ajudei no mutirão para construir a igreja de Mirandópolis. Ela falou, eu também. E ela disse, eu fui batizado no primeiro batismo da igreja de Mirandópolis. Eu falei, o meu irmão também. Eu falei, você é filha de quem? Ela me disse, tá, eu falei, me dá um abraço, eu conheço seu pai. E ela perguntou, e você é filho de quem? Eu falei, da Ruth e do Naor. Não acredito. Então nós somos o mesmo tempo. E ali, naquele momento de dor pela perda de um ente querido, nós estávamos nos abraçando, porque éramos contemporâneos em nossa infância, não nos conhecíamos, não nos lembrávamos um do outro, mas a influência de um pastor chamado Edgar de Oliveira, um homem de Deus, não sei quantos lembram aqui do pastor Edgar, foi o pastor na minha infância, foi pastor dela também, e ela estudou nessa escola. E alguma coisa da influência do pastor e da escola ficou no coração dela, e as barreiras foram quebradas. Ali, no sepultamento, quando o caixão é depositado no túmulo, eu falei as últimas palavras, abraçamos a família e vamos estar em contato. Influência, o método de Jesus que vem lá de trás, ainda hoje para salvar. Quinta-feira agora. Quinta-feira. Fui a um outro enterro no cemitério do Morumbi. Na semana passada, retrasada, a minha dentista perguntou para mim, pastor, você tem uma cuidadora de idosos? Eu falei, tenho. Eu conheço uma. Qual é o nome dela? Vasti, que eu batizei aqui na igreja. E ela falou assim, ela é uma boa cuidadora de idosos? Eu falei, eu vou te falar, Conceição, a minha dentista. Um dia, conversando com ela por telefone, ela não desligou o telefone a hora que nós terminamos de conversar, e eu ouvi ela dizer para o paciente dela, meu amor, está na hora de você almoçar. Um senhor de bastante idade, e quando eu ouvi ela tratando com amor uma pessoa totalmente indefesa, eu concluí que, além do profissionalismo que ela tem, ela exerce amor. Então, eu indico ela. Ela falou, posso dar? Você pode me dar o telefone? Amigos, nós mantivemos contato. Mas eu não sabia quem era a família. A pessoa que ligou para a Vasti e a contratou, na semana retrasada, a Vasti, que é da nossa igreja, disse, olha, eu não posso ir, que eu estou muito sobrecarregada, e é exatamente o fim de semana que eu vou descansar. E a Marina falou, por favor, Vasti, você foi orientada pelo pastor da sua igreja, venha. E ela foi. E cuidou deste homem o fim de semana todo. Na quarta-feira, ele faleceu.
E quando a minha dentista falou comigo, você sabe quem é o pai da Marina que a Vasti cuidou? Eu falei, não. Ele é sogro do Amir Klink, um dos principais navegadores do mundo. Já ouviram falar de Amir Klink? Aquele que atravessou a Antártica a remo. Um dos principais navegadores do mundo. Era o sogro dele. E eu fui ao enterro. Eu fui ao enterro porque a família queria conhecer o pastor que indicou a Vasti. Olhem a influência. Eu não sei absolutamente nada de tratar idosos, de cuidar de idosos. Indiquei uma pessoa que, por sua influência profissional, exerceu impacto naquela família que queria conhecer o pastor que indicou. Eu fui no enterro quinta-feira de manhã, no cemitério do Morumbi, um grupo bem seleto de pessoas, e não sei explicar por que o padre não foi. E a família chegou para mim e falou, pastor, você pode fazer uma oração? E o que eu disse? Lógico. E vocês acham que eu fiz só a oração? Não. Eu ouvi a voz do Alex, dizendo com certeza não. E o Alex está lá na galeria, escondidinho, e eu conheço a sua voz, Alex. Irmãos queridos, era uma família e todos amigos, 100% católicos. E ali estava um pastor. Logicamente, há uma barreira, um impacto. E eu tinha que falar algo que nós acreditamos em comum, como cristãos, católicos, batistas, protestantes diversos, pentecostais. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, nascido da Virgem Maria pelo Espírito Santo, que foi concebido pelo Espírito Santo, foi crucificado, julgado por Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. O que eu acabei de falar é bíblico? 100% bíblico? E sabe o que eu acabei de citar agora? Tem algum católico aqui? Acabei de citar o quê? O Catecismo Católico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Eu citei o Catecismo Católico, que é 100% bíblico. O pessoal ficou olhando para aquele pastor, falando o Catecismo Católico. Eu estava falando a Bíblia. E nem todos conhecem que é tirado da Bíblia. Já quebrou a barreira. Eu disse, sabem, amigos, o que esta parte do catecismo quer dizer? Que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos? Paulo diz, e é onde, Alex, você falou de jeito nenhum que eu não iria falar. Foi onde eu disse, eu estava sem a Bíblia, para não criar barreiras. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, a palavra de Deus diz o que é dito nas missas, a palavra de Deus, palavra do Senhor, termos usados. Diz, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos. Eu comecei a declamar, e as pessoas olhavam para mim, achando que era uma cultura minha, mas não, eu estava declamando a Bíblia. E fui dizendo, na verdade nem todos dormiremos. Dê uma olhadinha para o nosso querido Mário. Não parece que ele está dormindo? E ali, irmãos, eu pude fazer um sermão fúnebre evangelístico. E terminei com palavras de São João, capítulo 21, São João escrevendo em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte nem pranto. Amigos queridos, a influência em um momento de dor que o pastor pôde passar para uma família, redundou em um impacto tão grande que esta senhora, filha do falecido, escreveu para Vasti
que os laços que eles da família formaram com o pastor não foram uma casualidade e serão eternos. Eu vou visitá-los em algum momento. Eu vou estar com aquela família de Vila Matilde, que há 8 dias atrás estive aqui no cemitério da Quarta Parada, que um dia estudaram aqui nessa escola. Com a bênção de Deus, eu vou estar com aquela família que na quinta-feira eu estava no cemitério do Morumbi. Sabe por quê? Porque nós podemos, com a bênção de Deus, influenciar nos momentos mais difíceis. E pasmem, o que é muito duro e talvez quase impossível para nós é influenciar nos momentos mais alegres, mais sociais, mais gostosos, mais festeiros. Bebe isto, fuma aquilo, cheira aquilo, vê aquilo, fala aquilo, ouve aquilo, cante aquilo. Todo mundo, naquele momento alegre. E você ser uma influência para dizer, muito obrigado. Ô meu garotão, garota, ô meu, você é careta, com a sua, dá um tapinha aqui no fininho. E dizer, eu tenho um padrão de vida. Obrigado. Muito obrigado. A influência, o método de Jesus para salvar, varreu quase 2000 anos de história e chegou até nós. E ele diz, em meu nome, se você quiser ser uma influência para o século 21, em meu nome, você vai expulsar demônios. Em meu nome, você vai realizar curas. Em meu nome, se você for atingido por algo mortal, não vai te fazer dano algum. Eu quero terminar para mostrar aos irmãos o que Deus pode fazer quando você se dispõe a ser uma influência benéfica. Ontem de manhã eu estava aqui na igreja, no início do culto, dei as boas-vindas para os visitantes, fui pregar em Inhocuné, na nossa igreja do distrito de Inhocuné, Vila Inhocuné. Tive uma reunião com a liderança, vim correndo aqui para a igreja, cheguei 12h40 aqui na frente, o Aislan e a namorada dele, a namorada do Aislan, Maiara. O Aislan e a Maiara entraram no meu carro e nós fomos para a casa da família da Maiara, que não estão mais frequentando a igreja, e fomos lá para a casa deles, estavam ali umas 10 pessoas, avós, tios, primos, uma família grande, e o meu telefone tocava, eu via ali Mário, e tocava, eu estava almoçando, e depois eu vi que era insistência muito grande, eu achei que era o Mário aqui de Vila Matilde, mas era o Mário, meu primeiro ancião de Vila Guilhermina. Ele falou, pastor, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Eu estou agora aqui do lado de fora na rua e há uma garota tremendamente possessa lá dentro. O que eu faço? Eu falei, Mário, eu estou longe. Ore. Coloque a sua vida em dia. Confesse os seus pecados. Peça a Deus que tenha misericórdia. E volte para casa. Leia o Salmo 91. Ore. Cante o hino Castelo Forte. Suplique a Deus. Pastor, eu já fiz tudo isto. E há muitas pessoas gritando em volta. Está uma coisa horrível. Eu falei, está bom, Mário. Então entre lá. Vá com o telefone no ouvido, entre lá. E aqui do outro lado da cidade, eu orei e falei, Senhor, perdoe os meus pecados. Eu sou falho. Me dê a bênção, a graça do perdão, da restauração.
o poder. E a hora que foi entrando na casa, eu ouvia os gritos horríveis. 6 pessoas segurando uma garota de 15 anos. Algo, eu consegui ouvir pelo telefone, muitas vozes em desespero. Eu falei, Mário, onde ela está? Falou, pastor, ela está no chão, 6 pessoas em cima dela. Eu falei, Mário, peça para todos saírem da sala e fique somente com a mãe dela aí. Se assente do lado dela no chão. Abrace a menina e ponha. Ela está sentada, se assente no chão, ponha ela no seu ombro e comece a falar no ouvido dela. E a hora que ele fez isso, eu ouvia pelo telefone que estava bem do lado aquela coisa horrível. E eu dizia no telefone, diga para ela, se acalme. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Vá falando com ela, Mário. E ore, querido e bom Deus. E ele ia repetindo. E conforme ele ia falando, o telefone estava bem do lado da menina. Algo horrível. E em um determinado momento, na oração, eu falei, Senhor, que o Espírito Santo entre agora na mente dela. Que os anjos de Deus estejam nessa casa. Expulse os anjos maus desse lugar. Que o Espírito Santo esteja agora na mente dela. A hora que eu estava terminando a frase, é como desligar o botão. Aquela voz horrível parou na hora. Parou na hora. Ela foi liberta naquele exato momento que o Mário orava. Eu estava dizendo ao telefone que o Espírito Santo esteja agora na mente dela. Que os anjos de Deus estejam nesse lugar. As pessoas que estavam ali atrapalhando, que não estavam com a vida em dia, saíram. Eu disse, a hora que eu entrei, disse à família que eu não ia, me perdoassem, que eu não ia poder continuar ali. E eu peguei o carro e vim direto aqui para a Vila Guilhermina. Cheguei, o Mário estava me esperando, eu entrei naquela casa, e ali estava aquela menina, já de banho tomado, linda. E eu entrei, me assentei ao lado dela, falei, oi querida, tudo bem? Ela falou, tudo bem, eu estou com fome. Eu falei, que bom, como você está? Eu estou com o corpo todo doído. E nós começamos a conversar. E me veio à mente quando naquela ocasião uma criança, nos dias de Jesus, foi tomada, e a Bíblia diz, violentamente pelos demônios, e os discípulos não conseguiram expulsá-los. Perguntaram para Jesus quem pecou, o pai ou a mãe, para que a criança estivesse assim. E Jesus disse, ninguém pecou, mas para que o poder de Deus se manifestasse agora, eu te ordeno, retira-te. E ali os demônios foram expulsos. Eu fiquei naquela casa. Irmãos, eu saí e fui para uma outra casa da família, naquele mesmo quintal, onde havia um pecado em andamento há muito tempo. E eu pude dizer a respeito do anátema, que é a maldição dentro de um lar, de um lugar, trazido por uma pessoa só, pode amaldiçoar tudo. Mas a bênção de Deus para você que me ouve, ter a influência de orar. E o que Jesus disse, em meu nome, com a minha influência, Jesus disse, com a minha influência, vocês vão expulsar demônios. Com a minha influência, vocês vão curar. Com a minha influência, vocês serão testemunhas aqui, neste lugar, e aonde forem, e ao pregarem com a minha influência, quem crer e for batizado será salvo. O Trio Louvarte vai cantar agora, antes da oração. E enquanto eles estão vindo para cantar, eu quero agradecer a Deus, porque amigos queridos de dezenas de famílias de São Paulo, de Salvador, de Belo Horizonte, Mogi Guaçu, Andira
Itaboraí, Santa Bárbara do Oeste, estão nos assistindo nesse momento, e aonde você estiver, querido internauta, acompanhando este momento que nós vamos orar, eu gostaria, antes que o trio cantasse, que é um hino muito importante para terminarmos o assunto, eu gostaria de perguntar aos amigos que aqui estão, alguém, uma pessoa, 3, não sei, alguém que quer, nesta noite, ser uma influência através do poder de Deus. E quando amanhecer esta segunda-feira, lá no metrô, lá na condução, lá no trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade, à procura do trabalho, na vizinhança, aonde estiver, quer pela postura, às vezes em silêncio absoluto, mas só pelas atitudes, ser uma influência para salvar pessoas. Eu quero orar com este ou com esta que quer ser usado por Deus com poder para poder dizer: afasta-te, Satanás. E Satanás se afasta. Venham anjos poderosos de Deus. E os anjos vêm. Poder dizer para si mesmo: vou controlar a minha língua, o meu apetite, os meus desejos. Vou pedir e suplicar que a influência do Espírito Santo tome conta da minha vida para eu ser uma influência positiva onde eu estiver. E onde, por algum motivo, nos últimos meses, nos últimos anos, eu fui uma influência negativa, eu vou ligar para a pessoa e vou pedir perdão. Eu vou passar um e-mail e vou pedir perdão. Ontem eu fiz uma visita e disse: irmã, me perdoe porque eu não vim antes. Pastor, fique tranquilo. E sempre na minha mente. E quando fiz aquela visita, eu falei: irmã, me perdoe, eu deveria ter vindo antes. Não, pastor, está tudo bem, que bom que você veio. E ao sermos influenciados pelo Espírito Santo, aonde pisar a planta do nosso pé, vai ser uma influência para aqueles que estiverem ao nosso lado. Alguém aqui que quer, nesta noite, ser uma influência poderosa ao lado de Jesus, vem aqui à frente agora para juntos orarmos. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Amém. Enquanto o trio Louvar-te canta este hino, e logo a seguir a oração, vá pensando, enquanto ouvimos, o que é necessário mudar ou ser adquirido na vida para ser esta influência com o poder de Deus. Grande dia de vir, quando a dor vai terminar, não mais nuvens no céu e nem lágrima rolar, para sempre haverá paz, pois o meu Senhor virá. Oh, que dia glorioso há de ser. Oh, que dia será quando meu Jesus verei, perto dele vou estar. Que emoção eu sentirei quando pegar a minha mão e me levar para o lar. Oh, que dia glorioso há de ser.
algum haverá nesse lugar, nem doenças ou divisão, não mais fardo a carregar. Para sempre estarei junto de quem morreu por mim. Oh, que dia glorioso há de ser! Oh, que dia será quando meu Jesus verei, perto dele vou estar. Que emoção eu sentirei quando pegar a minha mão e me levar para o lar. Oh, que dia glorioso há de ser! Oh, que dia será quando meu Jesus verei, perto dele vou estar. Que emoção eu sentirei quando pegar a minha mão e me levar para o lar. Oh, que dia glorioso há de ser! Oh, que dia glorioso há de ser! Há de ser! Amém. Irmãos queridos, enquanto eles cantavam e vendo agora essa congregação tão linda, todos em pé aqui à frente, é uma bênção tão grande de Deus que me veio à mente, eu não poderia deixar de ouvir vocês cantarem o que acontece com aqueles que são chamados por Jesus. Nós não combinamos, mas é um hino que sintetiza você e eu agora. Quando diz, em uma noite como esta, eu fui chamado por Jesus, e eu aceitei o desafio. E é uma história, esse hino é uma história que fala do tempo dos valdenses, dos huguenotes, quando eram perseguidos e chamados por Jesus. E quando eu vi essa congregação em pé, eu achei tão lindo que eu fiquei imaginando o que é ser chamado por Jesus em um momento como este. Nós não combinamos, mas canta uma parte ou hino, eu não sei o que vocês vão fazer, que Deus abençoe. Eu ouvi dizer que há algum tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus.
Jesus. Que bênção sermos chamados por Jesus. Louvado seja o nome de Deus pela bênção de sermos esta influência. E nós vamos estar orando agora por Gilberto, que passará por uma cirurgia amanhã, às 9 horas, fará uma cirurgia no fêmur, e nós estaremos orando pelo Gilberto, e lembrando também que a nossa igreja participará da campanha da catarata, e nós teremos médicos que gratuitamente estarão fazendo esse procedimento no dia 7 agora, no feriado das 9 às 13 horas, e é uma oportunidade muito grande de influenciarmos. Já imaginaram pessoas que não podem ver, receberem gratuitamente esta bênção? E a orarmos pelo Gilberto, por essa campanha, por todos os amigos de Salvador, Belo Horizonte, Mogi Guaçu, Andira, Itaboraí, Santa Bárbara do Oeste e outros tantos que estão nos assistindo, que a bênção de Deus esteja em nossa vida, ao sermos influenciados pelo Espírito Santo agora e influenciarmos quando sairmos daqui. Querido e bom Deus, que a bênção e o poder maravilhoso vindos dos céus, do trono de Deus, atinja agora a nossa vida. Perdoe os nossos pecados, onde a nossa influência foi negativa, onde nós fizemos algo que levou ou induziu pessoas ao erro, nos perdoe. Que possamos restaurar relacionamentos que foram quebrados pela má influência. E que possamos agora influenciar pelo poder de Deus que acabamos de receber agora, ao sermos testemunhas, como acabamos de cantar. Eu fui chamado por Jesus. Eu me coloquei em pé, eu me dispus, eu aceitei, louvado seja o teu santo nome. Leve-nos na tua paz. Dê a bênção para que tenhamos uma boa noite, uma boa semana. Todos esses amigos internautas que nos assistem, aonde estiverem agora, recebam a bênção de Deus. O Gilberto, que vai passar por essa cirurgia do fêmur às 9 horas, a mão de Deus oriente os médicos. Esta campanha da catarata, que vai dar a bênção para pessoas voltarem a enxergar, seja um testemunho vivo do teu poder. Nos abrace com teu amor. Dê a bênção para sermos felizes, alegres aqui da igreja, como testemunhas vivas deste poder. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Abram aqui o Rio Jordão para eu passar. Abra o Mar Vermelho aqui, ó, para eu passar aqui no meio. Abram aqui, olha, eu vou passar aqui pelo meio de vocês. Focalize aqui o meu... Não, focalize aqui o Mar Vermelho sendo aberto aqui. Olha que bonito, ó, passando aqui pelo meio. E essas crianças lindas que fizeram o sermão, a parte final comigo. É uma bênção de Deus. Amigos, queridos internautas, que Deus abençoe onde você estiver. Que Deus esteja com você, na sua vida, te acompanhando. As crianças que estiveram conosco, uma semana abençoada nas mãos de Deus, e a todos, que Deus acompanhe a paz do Senhor.